Olá! E hoje nós vamos falar sobre contratação. Como que você pode fazer a contratação para tentar encontrar o talento certo que já tem os seus princípios e valores para que ele possa se adequar rapidamente à sua cultura? Lembrando que muitos desses assuntos dos quais eu estou trazendo aqui são assuntos os quais eu pratico nas minhas empresas. Então, não é uma questão de achismo, é uma questão que realmente dá certo. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, peço a você que deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje eu trouxe aqui para você 6 pontos de como que você pode pensar melhor o seu processo de contratação, de seleção, para que você possa trazer as pessoas que tenham essa cultura mais próxima de você. Um exemplo disso, eu vou dar da minha própria empresa, a Oficina do Bem. Em dezembro do ano passado, nós tivemos a Copa do Mundo. E o que nós fizemos como empresa para os nossos colaboradores? Nós os dispensamos depois do horário do jogo, ou seja, chegava no horário do jogo um pouco antes, nós liberávamos todos eles para que pudessem assistir os jogos em suas casas. Mas assim que o jogo terminasse, não precisava voltar a trabalhar, nós estávamos bonificando todas essas horas para eles. Só que teve um determinado dia em que o jogo terminou, e nesse dia, a câmera de segurança da empresa nos mandou um alerta. E quando eu fui olhar esse alerta, era o pessoal que estava lá trabalhando. E eu não pedi, nem meu marido pediu. E por que o pessoal voltou a trabalhar nesse dia sem nos falar? Porque a oficina estava lotada de carro. E tinha alguns carros que eles queriam antecipar. Eles queriam já fazer o melhor para entregar o mais rápido possível ao cliente. Então, mesmo eles tendo essa oportunidade de ficar em casa com horas abonadas, eles escolheram vir trabalhar. Então, o nosso líder, o supervisor da oficina, havia conversado com eles um pouco antes do jogo e todos entraram no acordo que viriam trabalhar sim. Então, isso que eu falo para você que é cultura. Nós temos como meta, como missão na nossa empresa, fazer o melhor possível para o nosso cliente. Tudo que estiver dentro do nosso alcance, nós temos que fazer. Isso está enraizado neles, a ponto de eu não precisar nem pedir para que eles venham, a ponto de que eles tenham uma liberação para ficar em casa, mas isso está mais forte e ele vir fazer isso do que ficar em casa descansando. Então, é esse o ponto que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de cultura, né? Todo mundo está trabalhando, remando na mesma direção, tá bom? Então, para a gente também manter a nossa cultura forte, nós temos que contratar certo. E o primeiro ponto da contratação a ser observado é o DISC. Se o colaborador que você está entrevistando, ele é dominante, influente, estável, conforme. E conforme é a atividade que ele vai fazer dentro da empresa, um desses perfis vai ser melhor nessa posição. Então, eu já dei para vocês aqui essa aula sobre os perfis comportamentais, uma semana toda falando sobre DISC, valores, tipos psicológicos, enfim. Recomendo a você que não viu, que assista essa aula, nós temos essa playlist para que você possa entender melhor um pouquinho do que eu estou falando e contratar as pessoas certas nas vagas certas, tá bom? Porque não existe pessoa errada, existe pessoa certa na vaga errada. Aí ela não vai performar e nem estar feliz como deveria. O segundo ponto, os tipos psicológicos. O tipo psicológico é muito interessante você saber para saber se vai potencializar esse DISC ou não. Por exemplo, se você contrata uma pessoa que ela tem um perfil influente, mas ela tem um tipo psicológico introvertido,
você vai diminuir essa influência dela. Ela ainda vai continuar sendo uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, gosta de se relacionar, mas ela não gosta tanto de falar. Ela é mais ouvinte. Assim como se você tiver uma pessoa que é influente e é extrovertida, vai potencializar mais esse influente. Ela vai ser uma pessoa que ela vai falar mais do que o primeiro exemplo que eu dei para você. Então é interessante a gente também entender nos tipos psicológicos como que a pessoa pensa, como ela toma decisão, como que é o julgamento dela, enfim. Então esse é o segundo ponto que você tem que entender. Terceiro ponto, os valores. Você tem que entender quais são os valores dela. Se ela tem um valor teórico alto e ela precisa e está no local porque ela quer aprender mais, ela quer se desenvolver, ou se ela tem um valor econômico alto, ou seja, pessoas que têm os valores econômicos altos geralmente são pessoas muito boas para trabalharem com vendas. Elas têm esse sentido, esse valor voltado a bater meta, ganhar mais, a ser melhor remunerada. Então, se você tem um comercial em que a pessoa ganha um valor a mais, ganha comissão, ou ganha um prêmio por bater meta, a pessoa que tem o valor econômico alto é uma boa pessoa para você estar contratando. Enfim, então, DISC, tipos psicológicos e valores, eu tenho uma playlist inteirinha de uma semana que eu dediquei só para falar sobre isso. Então, eu convido você a assistir esses vídeos, tá? Quarto ponto, pensamento e visão de futuro. Você tem que tentar conversar o máximo possível na sua entrevista, com muita paciência, com muita disposição, e tentar entender qual que é o pensamento, como que é a visão de futuro dessa pessoa que você está empregando, para ver se ela também tem um pensamento conforme os seus valores da empresa, se ela também quer crescer, se ela também quer claro, se isso forem os seus valores, né? Enfim, então não vou ficar aqui falando também, senão vou acabar influenciando vocês. Mas vocês têm que ver quais são esses valores que ela, essa visão de futuro que ela tem, para ver se bate, para que fique mais fácil, né? Imagina você tá num ramo que tem que toda hora estar se atualizando, estudando, seja um ramo médico, seja um ramo de engenharia, seja até um ramo de mecânica, como o nosso da oficina. E você contrata uma pessoa que ela não pretende mais estudar, ela não pretende mais se qualificar. E aí, como é que fica? Será que ela vai estar feliz nesse ambiente de trabalho? Então, você tem que entender, você tem que levar essa entrevista da melhor maneira possível para que a pessoa realmente se solte, se abra, esteja com você o tempo todo ali, para que ela possa também entender quais são a cultura, os valores, a missão, a visão, enfim, os 6 pilares da sua empresa e quais são os dela, para ver se dá um match, se realmente faz sentido para ambos estarem juntos, tá bom? Quinto ponto, comportamento. E o comportamento é um dos fatores, se não o maior fator, em que a gente acaba dispensando as pessoas, não é mesmo? Quantas vezes você já escutou a frase: eu contrato pelo conhecimento técnico e mando embora pelo mau comportamento? E muitas vezes não é nem um mau comportamento, mas é um comportamento que não está alinhado com a sua cultura. No início do vídeo eu dei o exemplo do meu time, que mesmo sem nós, como empresa, pedirmos para eles voltarem depois do jogo da seleção e trabalhar para entregar os carros, eles o fizeram, porque eles têm já esses comportamentos alinhados, a missão alinhada com o que nós temos na empresa. Mas e se no meio de um deles tiver pessoas que não têm o mesmo comportamento? Como será que ficaria isso? Como será que seria o dia após o outro com comportamentos diferentes? Metade da equipe está engajada, dando o seu melhor, a outra metade só bate cartão. Então você tem que entender quais são os comportamentos que você
tem no seu time, você deve ter no seu time, e tentar identificar esses comportamentos já na entrevista, para que você possa fazer uma contratação assertiva. Porque lembre-se, uma contratação errada, além de não ser bom para a pessoa que você contratou, não ser bom para a empresa, não ser bom para os colaboradores da empresa, financeiramente custa muito dinheiro para a empresa, porque não é só o dinheiro da rescisão, é o dinheiro que você teve que gastar nos treinamentos, o tempo que você teve que gastar nos treinamentos, isso tem que estar claro para você. Quando você contrata uma pessoa e vai treiná-la, o rendimento de quem está treinando-a geralmente cai, porque ele tem que dividir a atenção dele com a nova pessoa e com as tarefas que ele tem. E aí, se você for realmente colocar na ponta do lápis, o rendimento de uma pessoa caindo no seu time é faturamento caindo. Então, você tem que observar todos esses itens, né? Eu falo para você, eu já fiz contratações erradas em que na hora de fazer uma dispensa me custou quase 20 mil reais só de rescisão. É caríssimo, e a pessoa não tinha um salário tão alto não, mas é que na hora que você vai fazer a rescisão, você tem que pagar férias, você tem que pagar multas, você tem que pagar várias coisas que ali, se você contratar uma pessoa por mês errado, pelo amor de Deus, daqui a pouco você está ficando sem caixa só de rescisão e multa que você está pagando, fora os custos de treinamento. Essa pessoa, eu tive treinamentos pagos que eu dei para ela, enfim, mas não teve jeito, né? Ela era uma pessoa muito inteligente, mas os comportamentos que ela tinha não condizia com o comportamento que o resto do time tinha, que a cultura da empresa tinha. Então chega uma hora que a gente desiste porque começa a ficar massacrante para ambos os lados. E aí a gente teve que fazer a dispensa. Então, isso é algo que vocês têm que também estar pensando. Por isso que na entrevista é um dos pontos mais importantes que você tem que focar para fazer essa contratação certa, tá bom? E por último, o conhecimento técnico. E por que eu deixei esse ponto por último? Porque se na hora que eu estiver entrevistando uma pessoa, eu entender que ela tem o comportamento que eu quero, ela tem o perfil que a gente necessita, mas o conhecimento dela ainda está baixo, eu contrato essa pessoa. Porque conhecimento técnico, quando a pessoa está disposta, ela evolui rápido e você tem condições de treiná-la mais facilmente. Mas quando você tem que adaptar algum tipo de comportamento, ou até mesmo ela não tem o perfil exato para a vaga, mas você coloca essa pessoa ali, você vai ter mais trabalho de treiná-las. Ah, mas não necessariamente tendo o perfil exato precisa para a vaga, porque é possível a pessoa se adaptar? Sim, é possível a pessoa se adaptar. Mas dependendo da diferença desse perfil, eu aconselho você a não contratar. Experiência própria, tá? Experiência de quem está mais de 20 anos no mercado, que já tem há 5 anos uma empresa própria, e antes da empresa própria a gente já fazia contratação na multinacional para os meus times de engenharia, ou até mesmo na área de marketing, quando eu trabalhei no marketing. Então, é muito importante a gente atentar para isso, tá bom? E aí, você já fez alguma contratação errada? Ou fez alguma contratação certa? Comente aí. Divide conosco qual é a sua experiência, o que aconteceu. Se você teve que, às vezes, mandar uma pessoa embora que você gostava muito pessoalmente da pessoa, mas ela não se encaixava na empresa, como que foi isso para você? Porque eu já tive que tomar essa decisão e eu sei que não é fácil. Mas, enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo para você um excelente dia.